que tem aqui dentro? Nessa Vamos, bolsa? vamos. Não rasga a bolsa não, que eu acho que ela presta pra Sofia. Olha, ela tá Tá boinha, boazinha gente, essa ó. bolsa. E tem trem dentro. E nós vamos ver o que Não que for tem dentro. material de escola? Vamos ver. Ah, ó, o que tem dentro? Isso aqui, ó. Coisa rede de computador. E... Vai. Olha aí, bem. Não, investe a bolsa de menino mesmo, né? É, olha o que tem dentro, ó. Olha só, gente, olha. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aí, ó? Tá errado. Chinelinho. Você da qual, gente? Ah, daqui, olha aí, gente, olha, tá vendo? A perfeição desses bichinhos tão bonitinhos, olha. Vocês levariam, pessoal, ó. Olha aí, gente, ó. Gente, é isso aí que tem aqui dentro só. Só essa chinelinha com aquele negócio de computador. E essa bolsa aqui que nós vamos levar ela aqui. A dona Rosa disse que ela presta, tá bom? É, a Sofia tá E a precisando de uma bolsa, eu vou E um levar. A fone de mãe dela não tá ouvido, tendo gente, dinheiro ó. pra comprar agora não. Não? Tá, não vou levar. Aí, gente, pra que serve isso aqui? Deixa lá nos comentários.